Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou a professora Ednei, da Diretoria de Ensino Regional de Guaratinguetá. Leciono há quase 3 décadas, sendo 2 delas em uma única escola, a mesma que eu estudei. A aula de hoje tratará das relações métricas no triângulo retângulo para o 9º ano do ensino fundamental e a habilidade EF 09 MA 13, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Você já parou para refletir sobre a palavra demonstração em matemática? Pois bem, segundo o dicionário, para os filósofos, é o raciocínio que torna evidente um caráter verídico e para os matemáticos demonstra uma verdade ou um fato. E para iniciarmos a minha aula, eu lhes pergunto, já ouviram Milor Fernandes? As folhas tantas do livro de matemática, um quociente apaixonou-se doidamente um dia por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu do ápice à base uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferoides, e fez de sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Eu sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Vocês já ouviram esse poema? Certamente que sim. E a palavra hipotenusa? Certamente desde o 8º ano. A palavra hipotenusa, ela deriva-se do grego e significa esticado abaixo, assim como a palavra cateto também deriva do grego e significa coisa perpendicular. Se você já ouviu falar de hipotenusa, então você já ouviu falar de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e também um filósofo com grande influência na cultura grega. A partir de agora, vamos brincar um pouco de Pitágoras. E para iniciar, vou começar com a demonstração de James Abraham Garfield. Foi um general eleito dos Estados Unidos por 4 meses e assassinado em 1881. Ele era um grande apaixonado pela matemática e a prova de Garfield consiste em provar o Teorema de Pitágoras utilizando da área do trapézio. O trapézio é uma figura plana classificada no grupo dos quadriláteros e é formado por lados paralelos que são chamados de base. Garfield, então, ele ateve em provar que a área do trapézio é igual à área dos 3 triângulos. Gente, então observem vocês que a área do trapézio é dado pela base vezes altura dividido por 2. Observando então na figura, a gente tem que a base é dado por A mais C, a altura também é dado por A mais C, e isso daqui terá que ser igual 2 vezes a área deste triângulo mais esse triângulo. Então, teremos 2 vezes AC dividido por 2, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, no entanto, segundo a figura, a gente tem A vezes C dividido por 2. Para o terceiro triângulo, a gente tem que a base e a altura valem B, B vezes B, B ao quadrado, como é um triângulo, dividido também por 2. Simplificando essa igualdade, para eliminarmos o denominador, basta multiplicarmos tudo por 2. Multiplicando todos os termos por 2, como temos uma igualdade, não alteramos
o resultado. Logo, na simplificação, teremos A mais C, que multiplica A mais C, igual a 2 vezes o AC mais B elevado ao quadrado. A mais C vezes A mais C é A mais C elevado ao quadrado. Isso será igual a 2 vezes AC mais B elevado ao quadrado. Da relação aqui de A mais C elevado ao quadrado, teremos primeiro termo elevado ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso será igual a 2 vezes o AC e mais o B elevado ao quadrado. Daqui, então, podemos cancelar 2AC com 2AC e teremos, então, A ao quadrado mais C ao quadrado igual a B ao quadrado. Logo, é válida a relação de James Garfield, B elevado ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Complementando a demonstração de James Garfield, esse material, então, foi criado para ilustrar, ou seja, conforme vocês viram, ele demonstrou o teorema de Pitágoras, encontrando a área de um trapézio sendo igual à área dos 3 triângulos. Aqui eu quero ressaltar que o ângulo reto está aqui, então aqui a gente tem base, altura, ângulo reto está aqui, encontro de segmentos perpendiculares determina a altura. Por isso a altura nesse triângulo está aqui, nesse triângulo está neste ponto, e para esse terceiro triângulo está neste ponto. E a relação é válida de acordo com a demonstração. Um outro problema clássico da antiguidade é a duplicação da área de um quadrado. Há registro que Tales foi o primeiro a demonstrá-lo. Porém, esse problema não escapou das escritas de Pitágoras. Veremos agora a demonstração geométrica, pois aqui, se vocês observarem, se formos resolver de forma algébrica, teremos então um número irracional. Como não é a intenção da aula, a intenção é demonstrar, então aqui vocês vão observar que esse quadrado aqui, ele é formado por 2 triângulos e para duplicar, então Tales utilizou, e depois Pitágoras também, ele utilizou a diagonal para fazer essa duplicação. Percebam vocês que aqui a gente tem a diagonal, passa a ser lado do novo quadrado. No entanto, também, outro raciocínio que podemos ter é que se o quadrado é formado por 2 triângulos, e nesse caso triângulos isósceles, 2 lados de mesma medida, observem. Então, nesse caso, se são 2 triângulos, se eu quero duplicar, então eu terei 4 triângulos isósceles. A demonstração clássica de duplicação, que era muito utilizado na antiguidade, temos aqui a representação, que pedia para duplicar o quadrado. Então, geometricamente, percebam vocês que o quadrado azul, formado por 2 triângulos, como está duplicando, a gente tem, então, aqui 4 triângulos, evitando, assim, a resolução algébrica que recairia no número irracional. Então, aqui está a demonstração, ou seja, a gente tem também aqui triângulos que são triângulos isósceles. A terceira demonstração, e também muito bonita, é a demonstração que foi feita por Bhaskara, um matemático muito conhecido, que não deixou de fazer uma bonita demonstração. Então, Bhaskara, ele utilizou, então, um quadrado maior com lado C, quadrado maior, lado C, e ele, então, colocou, formando esse quadrado, 4
triângulos, retângulos, e aqui a demonstração de Bhaskara baseou em mostrar que o quadrado maior, que tem lado C, será igual, então, à área dos quatro triângulos e mais a área do quadrado menor. Então, observem vocês. Área do quadrado de lado C. Lado vezes lado, C vezes C, C ao quadrado. Igual a 4 vezes A vezes B. A área do triângulo, base vezes altura. Então, A vezes B, mais o quadrado pequeno. Então, a área, observem vocês, tudo vale A, esse pedacinho vale B, então o quadrado menor, o lado dele é formado por A menos B. Para encontrar a área, A menos B elevado ao quadrado. Daqui, então, temos a relação C elevado ao quadrado igual 4 dividido por 2, 2. Então, 2 vezes AB mais o quadrado da diferença agora. Ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo e mais o segundo termo elevado ao quadrado. Daqui, então, cancelamos, ou seja, mais 2 menos 2 são números opostos, cancelam, ou seja, a soma de números opostos, o resultado dá zero. Então, ficaremos com C elevado ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E, de forma assim muito simples, Bhaskara escreveu apenas veja. Então, veja. Complementando o slide 8, Bhaskara fez a seguinte demonstração. Ele utilizou um quadrado de lado C, que também é a hipotenusa do triângulo, e ele então provou que a área do quadrado maior é igual a 4 vezes a área do triângulo mais o quadrado menor. E assim ele conseguiu demonstrar o teorema de Pitágoras, também para essa relação. Após belas aprendizagens, vamos exercitar um pouco. Com a chegada da pandemia de Covid-19, nossas aulas passaram a ser remotas e precisei levar todos os materiais para a minha casa, para organizar os livros e os papéis. Chamei o marceneiro para confeccionar uma prateleira. Seu João logo montou uma estrutura regular conforme o desenho. Então, observe vocês, uma estrutura retangular, cujos lados medem 2 metros por 1,5 metro, porém ele percebeu que a estrutura não tinha rigidez e necessitava fixar uma peça de madeira em sua diagonal. Vamos ajudar o seu João a escolher essa peça de madeira. Ele terá que colocar uma peça de madeira exatamente.
confeccionar a prateleira de madeira, João percebeu que não tinha rigidez e que precisava, então, colocar uma peça de madeira. Demonstrando, então, essa peça de madeira seria nada mais do que a diagonal. Então, observe que pelo desenho, a gente tinha uma medida valendo 1,5 e a outra valendo 2 metros. Para encontrarmos a medida dessa peça de madeira, vamos precisar, então, aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos chamar o lado desconhecido de x. Então, hipotenusa elevado ao quadrado é igual a cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto, que vale 2, também elevado ao quadrado. Potenciação, 1 inteiro e 5 décimos elevado ao quadrado, 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos, vezes 1 inteiro e 5 décimos. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, 5, 7 mais 5, 12. 1 e 1, 2. Como na multiplicação tivemos décimo vezes décimos, então o resultado teremos centésimos. Então, x elevado ao quadrado é igual a 2 inteiros e 25 centésimos. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X elevado ao quadrado é igual a 2 inteiros, 25 centésimos, mais 4 inteiros e 0 centésimos. Somatório, teremos 5 mais 0, 5, 2 mais 0, 2, 2 mais 4, 6. Teremos o resultado, 6 inteiros e 25 centésimos. Para encontrarmos o valor de x, que é o que queremos, temos que fazer a operação inversa da potência. A operação inversa da potência é a raiz, nesse caso, raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 6 inteiros e 25 centésimos. Observem vocês que para um número elevado ao quadrado, temos 2 valores, um negativo e um positivo. Mas nesse caso, nós estamos encontrando o valor de uma medida. Então, nesse caso, a medida é positiva, não vamos utilizar. Então, não vamos utilizar o negativo. Bom, se isso aqui ficou difícil de resolver, podemos transformar em uma fração. Então, a gente pode escrever também que é 625 centésimos. Vamos ajudar aqui, acrescentar. Raiz quadrada de 625 é 25. Raiz quadrada de 100 é 10. 25 décimos nada mais é do que 2 inteiros e 5 décimos. Aqui no caso, indicando medida, então metros. Outra aplicação seria a atividade 2. Luísa recebeu como dever de casa uma folha com um pequeno desafio, conforme o desenho abaixo. Ela precisa descobrir a medida do segmento AC. Como poderíamos ajudá-la?
Nessa atividade, nós precisamos prestar atenção que esse triângulo, retângulo, ele está no plano cartesiano, determinado por o eixo horizontal, chamado de eixo X, e o eixo vertical, chamado de Y. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é onde estão esses pontos. Então, observem vocês que o ponto A, ele está formado, então, pelos pontos 2 para o X e 8 para o Y. O ponto B, ele está, então, no plano cartesiano, nos pontos 2 para o X e 2 para o Y. E o ponto C, ele está, então, no plano cartesiano, nos pontos 10 e 2. Observe vocês que para a gente encontrar, então, o segmento AC, que é o que nós estamos procurando, nós teremos que achar essa diferença. Quando a gente pegar, por exemplo, no eixo Y, a gente precisa fazer, então, a diferença, ou seja, a distância que encontram esses dois pontos. Então, a gente tem que o segmento procurado elevado ao quadrado, ele vai ser igual. No eixo Y, então, 8 menos 2, elevado ao quadrado, mais no eixo X, que a gente tem, então, o outro segmento do triângulo, que vai ser a diferença de 10 menos 2 elevado ao quadrado. Segmento AC elevado ao quadrado será igual à diferença 8 menos 2, 6 elevado ao quadrado, mais a diferença 10 menos 2, 8 elevado ao quadrado. O segmento AC,
elevado ao quadrado vai ser 6 elevado ao quadrado, potência, 6 vezes 6, 36, mais 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Segmento AC elevado ao quadrado vai ser igual 36 mais 64. 36 mais 64, 100. Lembrando que aqui a gente está encontrando, então, um segmento, distância, então o valor é positivo, então nós vamos pegar só o valor positivo da raiz. Operação inversa da potência, a raiz. Então, o segmento AC procurado vai ser igual a raiz quadrada de 100. O número que eu multiplico ele vezes ele, que dá 100, é o 10. Então, raiz quadrada de 100, 10. E o segmento AC, então, vale 10. Como vocês viram, tem muitos assuntos a serem explorados ainda. Converse com o seu professor. Mas não poderia deixar de ressaltar que o Teorema de Pitágoras, além de ser instigante e de grande aplicabilidade na geometria, ainda temos a relação que não podemos esquecer, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É importante também ressaltar que o triângulo isósceles possui dois lados de mesma medida e os ângulos da base são congruentes. Devemos ressaltar ainda que o quadrado da soma de dois termos é dado pela seguinte relação: primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Assim como o quadrado da diferença de dois termos, que é dado por o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo e mais o segundo termo elevado ao quadrado. Termino agradecendo a todos que empenharam para que essa aula pudesse ser gravada. Agradecimentos aos meus alunos tão queridos, pela disposição da direção da escola, os PCNPs, pela SEDUC e por todos os envolvidos nesse momento. Gratidão a todos.